Que horas você parou de trabalhar ontem? Eu não estou falando aqui que horas você fechou teu notebook, que horas você realmente parou, assim, que horas sua cabeça desligou do trabalho e você pôde viver sua vida. Se você trabalha remoto e não sabe responder essa pergunta, esse vídeo é para você. É essa conversa que eu quero ter com você aqui hoje, porque muita gente passou anos sonhando com home office, sem trânsito, sem aquelas horas de deslocamento, sem um dress code, sem ter que se vestir com aquela camisa de botão, sem o chefe olhando pelo ombro, fungando no teu cangote. A liberdade para trabalhar, para produzir. E aí o remoto chegou. Para alguns chegou meio caótico, né? Num momento de pandemia, sem a empresa saber exatamente como tocar aquilo. E veio junto um pacote que você não estava preparado e que ninguém avisou. Veio o isolamento, veio uma rotina bagunçada, veio uma dificuldade em desligar e aquela sensação constante que eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar respondendo, eu deveria estar online. O sonho, ele virou um pesadelo silencioso e quase ninguém fala sobre isso. Eu já trabalho com desenvolvimento há 20 anos e eu já trabalho remoto há mais de 10. Eu sempre busquei isso na minha carreira, eu sempre olhei para empresas e vagas que me davam essa possibilidade e trocando com muita gente, trocando com muito desenvolvedor que está vivendo essa vida, dá para entender as grandes dificuldades e é com isso que eu quero te ajudar aqui hoje. Assim, eu tive que aprender na marra como fazer o remoto funcionar e, inclusive, tive que aprender a lidar com a dificuldade na minha saúde mental. Como sair e como evitar ter burnout. E aí, nesse vídeo, eu quero te mostrar as armadilhas invisíveis do trabalho remoto, como você pode criar estruturas aí para você não se perder e quando o problema é você versus quando o problema é a empresa. Mas vamos começar essa conversa aqui. Eu pensei bastante sobre isso e eu venho conversando com muitos desenvolvedores. Inclusive, se você quer bater um papo, o link para o meu WhatsApp está aqui embaixo. É só clicar e mandar uma mensagem e a gente segue conversando por lá. Mas eu já vi essa cena muitas vezes. O desenvolvedor ele consegue uma vaga remota, ele comemora, nossa, finalmente eu vou poder trabalhar da minha casa. A imagem da vida perfeita já está desenhada, né? Ele vai acordar sem pressa, ele vai fazer um café da manhã gostoso, ele vai poder tomar um banho, ele vai fazer um exercício, ele vai voltar, ele vai trabalhar de moletom, ele vai almoçar com calma e tirar uma soneca depois do almoço naquela hora de trabalho. Ele vai ter tempo para tudo. E aí passa um mês e a, a rotina já não existe mais. E aí acorda já na hora de fazer check-in, de bater o ponto no computador ou de entrar na reunião diária, almoça em 10 minutos na frente da tela ali, às 8 da noite ainda está respondendo mensagem no Slack e às 11 da noite ainda está pensando no bug daquele dia. A casa ela acaba virando o escritório. Mas não é só isso, assim. O escritório ele acaba virando a casa inteira. Em todo lugar que você tá pensando em trabalho. No banheiro você está fazendo um intervalo do trabalho. Na cozinha você está preparando o almoço para aquele intervalo de trabalho. Não tem mais lugar na tua casa que não seja trabalho. E aí fica constantemente aquela sensação de eu devia estar trabalhando agora. Eu devia estar resolvendo alguma coisa agora. Essa sensação ela não vai embora. E aí chega domingo à tarde, você pensa já no deploy que tem que fazer na segunda-feira. De noite, antes de dormir, todos os dias, você lembra daquele PR que você não revisou, ou da tarefa que você não andou direito no Gira, ou você acorda de madrugada, a primeira coisa que você faz é olhar o celular para ver se tem alguma notificação ali, ou alguma pendência que precisa ser respondida ou resolvida. Sabe o que é o pior, assim? Não é que você está trabalhando mais.
é que você está trabalhando sempre. E tem uma diferença brutal aí entre o trabalhar mais e o trabalhar sempre. Trabalhar muito em horários definidos, ótimo. Isso é uma coisa. Agora, viver num estado permanente ali de semi-trabalho, onde você nunca está 100% presente no trabalho, porque tá chegando uma entrega na tua casa, tem um delivery para acontecer, alguma coisa estragou e você está esperando alguém para consertar alguma coisa em casa, ou as pessoas acham que você está em casa de bobeira e ficam te dando missão, seu pai pede para tu fazer alguma coisa, o vizinho pede alguma coisa diferente. Você nunca está 100% presente no trabalho e nem você está 100% presente fora dele. E isso vai te corroendo, assim. E aí veio o isolamento. No escritório, você esbarrava com pessoas no café. Você ia almoçar com a galera, saía, ia para um happy hour. Tinha uma conversa aleatória no corredor, assim. Você falava sobre futebol, você falava sobre alguma coisa da vida, você começou a fazer um hobby novo e você compartilha com a galera. Existe uma vida social embutida ali no trabalho. No remoto, você acorda sozinho, você trabalha sozinho, você almoça sozinho, você fecha o notebook sozinho. Você não tem aquele time ali junto com você fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. E aí, às vezes, passam dias sem você trocar profundamente ideia com outro ser humano fora de fazer reunião de trabalho ou estar resolvendo problema de trabalho. Reunião de trabalho não conta, porque ela não é para esse tipo de troca. Aquela ligação rapidamente para resolver um problema específico do código, aquilo é protocolo, não é conexão. Eu conheço desenvolvedores que começaram a ir para coworking só para ver gente. Muitas vezes eu vou trabalhar de algum café aqui perto de casa, pagar um café superfaturado, uma água superfaturada, só para estar fora do escritório. Só para ver gente, para ouvir barulho, para estar no mundo. Tem gente, inclusive, com as empresas voltando a fazer um trabalho híbrido, alguns dias no escritório, tem gente, inclusive, cogitando voltar para o híbrido só para ter alguns dias indo para o escritório e convivendo com mais gente. Eu conheço gente que desenvolveu insônia, ansiedade, crise de pânico, tudo trabalhando no conforto de casa. Eu mesmo, trabalhando de casa, tive um burnout. O conforto, ele acabou virando uma prisão. E a pior prisão é aquela que você mesmo construiu em volta de você sem nem perceber, né? Por que que isso acontece assim? Por que que o sonho do remoto ele virou pesadelo para tanta gente? É porque a gente não se preparou assim, ninguém te preparou para isso, ninguém me preparou para isso. A gente passou décadas trabalhando com essa estrutura externa que tinha um horário de entrada, tinha um horário de saída, tinha um lugar de trabalho, tinha um lugar de almoço e tinha a tua casa. O ambiente ele definia o limite. Aí o remoto chegou e eliminou todos esses limites. Ficou tudo a mesma coisa. Ninguém te ensinou a criar essa estrutura interna. A gente ganhou liberdade, mas a liberdade ela veio junto com um monte de coisa. E a liberdade, quando ela vem sem a estrutura, ela só cria caos. É tipo você dar uma Ferrari para alguém que nunca dirigiu. Para alguém que nunca dirigiu, não, que não vai saber nem ligar, mas assim, para alguém que não tem experiência em dirigir. Você dá a Ferrari, a chave na mão, cara, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é tentar acelerar e não conseguir controlar o carro. Inevitavelmente ela vai bater em alguma coisa. E esse poste que a gente está colidindo, isso que a gente bateu, é a liberdade sem aí a estrutura. E tem uma verdade que às vezes é difícil da gente engolir, que é, às vezes o problema é você. Às vezes o problema tá em você, assim, não é tua empresa, não é teu chefe, não é a cultura. É você que não soube criar os seus limites. É você que não separou os espaços. É você que não alinhou com a casa e com os stakeholders da sua vida, né? As pessoas importantes da sua vida, o que que é trabalho e o que que não é.
É você que aceita responder mensagem 10 da noite só porque vai ser rápido. Se você não define onde termina o trabalho ele nunca termina. Por quê? E isso é o importante assim. Você precisa controlar a quantidade de trabalho, porque você está sendo pago por uma quantidade específica. E aí, lógico, uma outra coisa que não se fala é que, às vezes, sim, o problema é a empresa. Tem empresa que tem uma cultura de disponibilidade ali 24/7, você tem que responder. Tem gente que te manda mensagem 11 da noite e espera uma resposta imediata, que agenda a reunião 7 da manhã ou 9 da noite, como se isso fosse normal. Que mede a produtividade lá por tempo online, não por entrega. Pô, tem empresa que instala software no computador dos outros para ficar tirando print screen ou gravando tela de tempos em tempos para saber se está trabalhando. E aí, nesse caso, não adianta você criar a melhor estrutura do mundo, porque se o ambiente é ruim, o ambiente remoto é pior. Porque você nunca sai dele, ele está dentro da tua casa. Você trouxe aquela coisa para dentro da tua casa. E aí, o que eu sempre falo para quem vem conversar comigo sobre esses assuntos, eu falo, cara, testa. Descobre se o problema é você ou se é a empresa. Assim, não responde mensagem fora do horário comercial que você foi contratado para trabalhar. Faz isso por uma semana. Uma semana. E aí, vê o que acontece. Se ninguém falar nada, você entende que o problema é você. Você está dedicando mais do que você gostaria, do que você está contratado para fazer, você está fugindo do que é o escopo ali, o trabalho, né? Do trabalho. Mas, se você for cobrado, se vier pressão, se vier cobrança, se vier algum olhar torto, aí você já sabe que o problema está na empresa. E aí você tem uma decisão diferente para tomar. Agora, tem um detalhe específico que só com muita experiência trabalhando remoto a gente passa a perceber, conversando com outras pessoas que trabalham remoto e trocando para tentar se ajudar, assim, conquistar o trabalho remoto ele é só o começo, né? Manter ele de forma saudável é que é o grande desafio. É tipo casamento. Casar é fácil, se você for com alguém num cartório e der seus documentos e registrar, você está casado. Agora, manter o funcionamento do casamento por décadas exige um trabalho constante, exige foco, exige uma atenção diária. O remoto é igual. Conseguir a vaga é só o começo e é a parte fácil. Não diminuindo conseguir a vaga, né? Porque para muitos é difícil, mas essa é a parte mais simples. A parte complexa é fazer aquilo funcionar sem destruir a tua vida. E para isso você tem que ter uma atenção diária a essa rotina. E aí quem não entende isso acaba ficando anos achando que, pô, é uma fraqueza, quando na realidade não é assim, é só uma falta de estrutura de um modelo que exige muito mais de você do que o trabalhar presencial. Trabalhar remoto é mais difícil do que trabalhar presencial. E isso você precisa entender. Tá, mas Pedro, beleza. Como que eu crio essa estrutura? Como eu posso fazer o remoto funcionar sem eu pirar? Ou, melhor até, já estou pirando e preciso resolver isso agora, né? E aí, eu pensei aqui em 4 direções. Eu tomei nota aqui de 4 coisas, assim. Que não é uma fórmula mágica, não é uma receitinha. São princípios, assim, que eu acho que você pode explorar, porque vem de experiência, vem de, cara, conversas, vem de muito teste e ajudar muita gente nessa jornada. Eu ajudo desenvolvedores a crescerem na carreira, ter upgrade na carreira, e com esses princípios eu acho que você pode resolver algumas coisas aí no teu trabalho, assim. Primeiro deles, você precisa criar rituais para o início e para o fim.
no presencial, no trajeto para o escritório, você já está fazendo o seu ritual de início. Você está indo trabalhar. Você tomou aquele café, você correu, você tomou teu banho, está indo, você se arrumou, está indo trabalhar. O trajeto de volta é o fim. Você chega, joga a mochila, joga o tênis, tira aquela roupa e tá livre. Mesmo que o trajeto da tua casa fosse andando para o trabalho, aqueles 5, 10 minutos, às vezes 1 hora, eu já levei 2 horas para trabalhar, para chegar em trabalho, você desconecta do trabalho. Mesmo tendo problemas para resolver, o problema vai ser resolvido no dia seguinte, né? Você bota uma música, você deixa o computador no trabalho e aí você vai descomprimindo no caminho. Quando você chega em casa, você já tinha trocado o teu modo, né? O modo trabalho pro modo casa, modo descansar, modo, cara, vou jantar e ver um Netflix, vou conversar com minha esposa, vou sair de casa. No remoto isso não existe. E eu sinto isso na pele, assim. Eu saio do escritório aqui da minha casa, que é esse lugar onde eu tô gravando, e a casa tá em atividade, assim. Meu filho já me chama pra brincar, minha esposa já quer conversar, mas eu ainda tô no loop de trabalho. Eu ainda tô pensando em problema. Eu ainda tô planejando o próximo dia. Eu ainda tô mastigando aquela última reunião. O meu corpo sai do escritório, mas a minha cabeça não, né? Eu tô levando o trabalho pro resto da casa. Por isso, pra mim, o que funciona é criar um ritual, mesmo que artificialmente. Pode ser uma caminhada de 10 minutos antes de começar ou depois de terminar. Eu geralmente termino e saio para andar com meu cachorro, eu saio de casa. Pode ser trocar de roupa. Eu, para sentar para trabalhar, eu troco de roupa. Eu acordo, eu boto uma roupa de exercício. Antes de sentar para trabalhar, eu boto uma roupa de trabalho. Que é só uma camisa preta e uma bermuda. Que eu tô de casa, eu tô confortável. Mas eu tenho esse ritual assim. Algumas pessoas eu conheço que tomam um café específico na hora de começar a trabalhar, assim. É importante você ter um marcador ali claro para sua cabeça que não, agora começou. E também o agora terminou. Sem isso, você vive ali num limbo permanente. Você nem trabalha nem descansa. Você está sempre ali no meio. E aí quem paga o preço não é só você, são as pessoas ao seu redor. Você tá ali presente fisicamente, mas a tua cabeça não tá lá. Você tá ausente de verdade. Aí vem o segundo ponto, assim, que é, assim, separar um espaço físico. Eu, nesse momento, tenho a possibilidade de ter esse escritório aqui, é um quarto do apartamento onde eu moro, que eu transformei em escritório. Ele é completamente voltado para o trabalho, mas não precisa ser só um escritório. Cada um faz o que tem nas suas condições, assim. Pode ser um canto da tua casa, pode ser uma escrivaninha, pode ser até uma cadeira específica que você ensina a tua mente, que você está sentando ali para trabalhar e todo mundo que está convivendo naquele ambiente sabe que quando você está sentado ali, você está trabalhando. O ponto é, você precisa treinar a tua cabeça para quando você está naquele lugar ali, você estar trabalhando e não no lazer. Quando você sai, você acabou. E aí todo mundo entende isso. Não trabalhe do sofá. Esse é um dos piores erros que eu já cometi. Isso é um dos piores erros que você pode cometer. Muito menos trabalhe da tua cama. Esses lugares são sagrados. Eles deveriam ser para o descanso. Deveriam ser para você não estar trabalhando. Não misture as duas coisas, senão o seu cérebro não consegue desligar em lugar nenhum. Quando eu sento na frente da minha televisão, eu estou especificamente buscando entretenimento. Eu estou ali de bobeira. Quando eu sento no sofá, é para isso. Quando eu estou na minha cama, é para dormir. Se você não tem um espaço separado, pelo menos, quando terminar, fecha o notebook e guarda ele, tira isso da tua vista. Usa outra coisa para tu ver
internet, usa outra coisa para você ver streaming, usa o YouTube na televisão, mas não use o computador para fora do trabalho, assim. O equipamento visível ali, ele é sempre um lembrete de que você poderia estar fazendo mais. Terceiro, blinde os seus horários não negociáveis. Defina a hora do teu almoço e não negocia. Define a hora de parar e não negocia. Bota no calendário como se fosse uma reunião importante, porque é, e cumpra. Se você trabalha, se você trata o teu tempo pessoal como flexível e o trabalho como fixo, o que você sempre vai ganhar? O fixo. Agora, você não pode deixar o trabalho engolir tudo. Você tem que ter um horário definido de parar. E aí vai uma dica assim, avisa no teu time, pessoal, do meio-dia a 1 eu não respondo. Eu volto depois do almoço. Ponto. Alinha. Parece óbvio, mas comunicar isso muda tudo. Você cria a expectativa certa nos outros e você se permite liberar esse horário para você ter para você. E aí, o quarto item, para mim, é muito importante, que é buscar essa conexão humana de propósito. No presencial, a conexão ela acontece por acidente até. No remoto, você precisa se esforçar muito, você precisa ter propósito para criar essas conexões com outras pessoas, para criar conexões no seu ambiente de trabalho. Pode ser um café virtual com algum colega, sem pauta de trabalho, só para falar sobre a vida. Pode ser ir para um coworking uma vez por semana, ir para um café a trabalhar. Pode ser encontrar outros desenvolvedores da sua cidade para trabalhar junto. Pode ser alguma comunidade online que você participa ativamente mesmo, de verdade, não só lá fica lendo ou entra de vez em quando tu precisa de alguma coisa. O ser humano ele não foi feito para viver isolado. Nós crescemos em tribos. Se você não cria conexões ativamente, o isolamento vai te corroer devagar e você não vai perceber até já estar muito mal. Resumindo, é isso. Trabalho remoto é uma conquista real. Não ter trânsito, não ter dress code, ter flexibilidade, tudo isso vale. Hoje eu tirei uma soneca depois do almoço. Olha que maravilha. Mas isso vem com um custo escondido que ninguém te avisa. O custo é que você precisa criar estrutura na tua casa, no teu ambiente, na tua rotina, na tua agenda, em você. Você precisa definir os limites, você precisa proteger a sua saúde mental de uma forma ativa e não passiva. Se você está sofrendo com remoto, saiba que isso não é uma fraqueza, isso é falta de ferramenta. Ferramenta você pode aprender, ferramenta a gente pode compartilhar. Se essa conversa fez sentido para você, de novo, aqui embaixo tem o link para o meu WhatsApp, clica, me manda uma mensagem para a gente seguir conversando. E se você quiser entender melhor assim essa relação entre produtividade e saúde mental, eu fiz um vídeo chamado Você não está cansado de estar sempre cansado, que vai bem fundo nesse assunto. Ele está aparecendo aqui na tela. É isso. Um excelente dia para você e aquele abraço.